O café do Mário japonês, que depois se transformou no café do Fernando, seu filho, ele é praticamente um ponto turístico aqui em Limeira, né? Por muitas décadas ele serviu uma seleta clientela exatamente no coração da cidade, na Praça Toledo Barros. Políticos, empresários, citricultores, advogados, corretores de imóveis, jogadores de futebol, dirigentes dos clubes locais, muita gente frequentou o antigo Café do Mário. Meu pai, por exemplo, frequentou esse café na década de 1970, quando ele estava lá diariamente às 5h30 da manhã, antes de se dirigir a uma propriedade rural para administrá-la. O café é de muitas histórias, né? De muitas fofocas também. Nos áureos tempos da política aqui de Limeira, quando não era essa água de salsicha de hoje em dia, muitas decisões foram tomadas no Café do Mário, hoje Café do Fernando. Nesta quarta-feira, dia 25, o Café do Fernando encerrará suas atividades aqui em Limeira, para a tristeza de muita gente. Para quem teve a oportunidade de frequentá-lo, restarão apenas as lembranças. Para quem teve mais sorte, restarão algumas fotografias. Mas o fato é que Limeira se empobrece ainda mais com o fechamento do Café do Fernando. Limeira continua sendo uma amável madrasta. Se preocupa muito com quem vem de fora e não se preocupa muito com quem está aqui, com quem criou raízes nessa cidade e quem prestou o seu trabalho para torná-la uma cidade melhor. É uma pena. Muita gente se entristece, mas é a lei da vida que se sobrepõe para todos nós. O Café do Fernando deixará apenas lembranças a partir desta semana. Farol de Limeira está no ar. Terça-feira, 24 de setembro, o ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E olha, não perca, 10h30, mais um podcast, o Pod com a Tis, aqui no nosso Farol de Limeira, né, com a Beatriz Esterzo. Daqui a pouquinho, 10h30 no segundo bloco, sempre aqui no nosso Farol de Limeira, incrementado cada vez mais. Vou bater um papo agora com José Antônio Encinas, o homem que fica pescando notícias aqui e ali. Zé, hoje a pescaria não está muito boa não, né? Um abraço, bem-vindo. Um abraço, Beto, para você, para todos que acompanham nosso Farol de Limeira. Não está nada boa, Beto. Muito fraca realmente aí todo o noticiário, né? Em Limeira está bem fraquinho aí nesses últimos dias. Verdade, verdade. Ô Zé, você, quando bancário, trabalhou no centro, né? Sim, Beto, sim. Trabalhei na área central de Limeira, né?
Comecei trabalhando no Safra, né, Beto? Que ficava o prédio construído ali, estava sendo construído, né, na Praça Luciano Esteves, mas a agência ficava embaixo do edifício Guidotti, né, Beto? Onde hoje é uma farmácia ali. Ali funcionava a agência do Banco Safra em Limeira, né? Então eu comecei ali e trabalhei também por muitos anos no Bamerindos e no HSBC Bamerindos. Então você era vizinho praticamente da Aspa, né? Lembra da Aspa? Era uma. Poupança aspa que tinha no meio do quarteirão ali, né? Na Barão É, de Campinas. Eu lembro sim, velho. verdade. E você chegou a tomar café lá no Café do Mário? Sim, não com tanta frequência, né? Com aquele pessoal que sempre ia muito bem cedo lá, né, Beto? Porque eu, como bancário, já entrava um pouquinho mais tarde, né? E depois também, né, como jornalista, dormia muito tarde e não acordava tão cedo assim. Então, mas eu cheguei a frequentar, assim, algumas vezes, né, Beto? Tomando aquele cafezinho coado lá do Fernando, Beto. Então, tem lembranças de lá também. Não tantas, né? Não fui um assíduo frequentador, mas eu me lembro bem, sim. Como você falou, né, ali funcionava como um senadinho, né, que eles chamaram mais recentemente aí, devido a toda aquela conversa que acontecia ali, né, Beto? As pessoas, né, como você disse, importantes, advogados, jornalistas, empresários, todo mundo se reunia ali para bater aquele papo de manhã e ali surgiam muitas notícias, né, Beto? Muitas coisas importantes aí da nossa cidade. Você sabe que. Então, eu queria me aprofundar nesse tema pelo seguinte, né? O típico negócio que é herdado, né, de pai para filho, né? No caso, o Mário japonês, o Fernando herdou os dotes dele, né? Inclusive aquela situação que quando chegavam os clientes, ele já ia servindo, porque sabia o que a pessoa ia pedir, né? E eu me lembro, Sim, o pão na chapa não era na chapa, era numa alça do fogão que ficava quente, ele colocava os pães todos ali, esquentava isso. o pãozinho, né, e ficava bacana. Mas é o típico negócio, Zé, e eu tenho conversado com muita gente, e esses dias uma pessoa falou para mim, falou, olha, não sei o que vai acontecer depois da nossa geração, porque molecada de hoje não quer mais saber trabalhar, não sei o que, aquele papinho e tal. Aí, tempos atrás eu conversei com um encanador, ele falou a mesmíssima coisa, ele falou, olha, eu não sei o que vai acontecer quando eu parar de trabalhar. Os meus filhos estão no ramo, mas eles só pegam grandes obras, né? Só pegam obras que estão assim, no começo, mas esses serviços menores eles também não pegam e tal. Então nós estamos passando, Zé, e aí que eu queria tocar no ponto e ver a sua opinião também, por alguns negócios, algumas atividades, né, que não estão recebendo o incremento das gerações que sucedem aqueles que as fazem. Ou seja, o café do Fernando é tipicamente assim, eu não sei se ele tem filhos grandes e tal, mas se tem também, não quiseram tocar o negócio do avô, hoje do pai. Muita coisa está acontecendo nesse sentido, né, Encinas? É verdade, sim, Beto. Só para aprofundar um pouquinho no caso do Fernando, Beto, eu ouvi uma entrevista dele, né? Ele é uma pessoa, né, assim, como quase todos os orientais, mais quieto, mais inibido, mas ele contou, Beto, que ele está, né, já aí na casa dos 70 anos, né? E ele disse que ele está com saúde, as filhas dele já estão formadas, né, na universidade, já estão aí trabalhando, ou seja, já estão independentes. E ele entende, Beto, que a partir de agora ele quer aproveitar um pouco também do que lhe resta aí de vida, né, com a esposa, para viajar, para ficar mais tranquilo. E por isso ele decidiu não continuar com o trabalho, né, Beto? Então é uma coisa que pode acontecer, como você falou, as filhas se formaram, estão atuando aí em outra função, né, estudaram para isso e não querem continuar o negócio do pai. Por isso ele decidiu, Beto, enquanto está bem, enquanto está com saúde, também aproveitar um pouco aí da sua aposentadoria, né, Beto? Eu acho que é compreensível, né? Se bem que a gente, como saudosista, a gente gostaria que continuasse aí por muitos e muitos anos. Mas, né, tem esse porém também, a pessoa tem a vida própria, ela quer curtir um pouquinho, né, Beto? Trabalhou tanto, por tantos anos, acordando cedinho, né? E agora eu acho que ele tem sim direito a esse merecido descanso, a fazer umas viagens, né? Aproveitar a sua vida, né, Beto? Você sabe que você está
fui à noite para Serra Negra, né? Cheguei lá por volta de 7h30 e evidentemente eu fui lá na feirinha, né, e tal. E, aliás, eu tive que comprar rápido, né? Porque os legumes, vegetais, frutas e tal, esse pessoal vai embora mais cedo. Por volta de 8 horas, já praticamente já não tem mais esse pessoal e fica apenas a Praça das Guloseimas. Uma coisa que me chamou a atenção lá, e você que frequenta bem feiras, por exemplo, a profissão de feirante, né? A profissão de feirante. É duro para um pai falar para o filho para ser feirante, é para acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, monta barraca, oferece ali e tal. É uma atividade que com o tempo também tende a diminuir, na minha opinião, viu, Zé? Ah, sim, Beto, e eu posso falar isso, né, de experiências, de exemplos que eu vivenciei aí ao longo nesses últimos anos. Como você sabe, né, eu moro nesse local aqui há mais ou menos 20 anos, Beto, então eu frequento a feira aqui atrás do Castelo Branco, às sextas-feiras, né, há mais de 20 anos, né. E aí, Beto, alguns feirantes que trabalhavam ali, que tinham bancas, alguns decidiram mudar um pouco o estilo do negócio, Beto. Tinha lá um feirante que ele era especializado em tomates. Ele ia ao Ceasa, comprava muito tomate, então ele tinha vários preços, Beto. Desde o tomate ali mais simples para molho, sabe, aqueles mais maduros, até os tomates bonitos para salada e tal. Então ele tinha uma feira ali com outros produtos, mas também a especialidade dele era tomates. O que ele fez, Beto? Ao longo dos anos ele foi se cansando também, né, daquele trabalho. E aí ele acabou decidindo continuar buscando os produtos lá. Mas daí, Beto, ele criou uma clientela de restaurantes onde ele leva diretamente aquilo que eles precisam, né? Ele mudou um pouco o seu estilo de fazer, né? De continuar no negócio, mas sem ter aquela preocupação de acordar cedo, de ter empregado ali na banca, de ter que pagar contas e tudo mais. Ele fez um negócio diferente e continua nesse ramo. E teve um outro, Beto, que era assim, especializado em laranjas, né? Ele tinha um sítio com muitas laranjas e ele vendia as laranjas ali na feira, né? O seu Sérgio, né? E ele, de um tempo também, ele também já na faixa de quase 70 anos, Beto, acima de 60, ele decidiu também não continuar, né? Não ter essa vida aí de continuar acordando cedo e tal. Ele passou o ponto, desde que a pessoa que pegou o ponto dele continue recebendo as laranjas que ele produz no sítio dele, Beto. Então, você está vendo? Cada um tem ali um jeitinho de, mesmo saindo ali daquele serviço difícil do dia a dia, continuar ainda no mesmo ramo, Beto. É uma mudança, né? Mudança justificável, né? Mas é isso aí. Isso. Bom, de qualquer forma, então, o Café do Fernando, quem tiver ou quem quiser, vai até amanhã, último dia de atividades do Amanhã, Café dia. do Fernando. Tá bom. O Zé, para a gente encerrar, daqui a pouquinho tem um boletim do nosso César Roberto, já está postado no site da Tribuna de Limeira, o boletim do César Roberto. Quem quiser recuperar também é fácil, basta clicar, como eu sempre escrevo. E hoje as atenções dos corintianos estarão nesse jogo contra o Fortaleza, né? O Corinthians jogando lá na Neoquímica e... Mas corintiano tem a pulga atrás da orelha, viu, Zé? Não adianta cantar a vitória antes do tempo. Futebol é futebol, né, amigo? Ah, sim, não, eu concordo com você. E, além do que, o time do Fortaleza é muito bom, né, Beto? É um time já entrosado, um treinador que está há 4 anos lá, tem bons jogadores, né? E fez um jogo ruim contra o Corinthians. O Corinthians foi muito melhor lá em Fortaleza, venceu por 2-0 e tem hoje essa vantagem de poder perder até por um gol de diferença. Mas o futebol, como você falou, é sempre bom ficar, né, ali com uma pulguinha atrás da orelha, porque você vai enfrentar um adversário que é bom, né, que tem bons jogadores, então tem que fazer o máximo possível ali para controlar o jogo, né, Beto? Não permitir aí muitos ataques do adversário, tentar fazer mais um gol, porque daí aí sim aumenta a vantagem e aí vai dificultando a vida de quem precisa reverter um placar como esse de 2-0, né? Ô Zé, você que é mais antenado que eu, se o Corinthians passar, ele vai para a semi ou já vai para a final? Eles estão na fase de quartas de Ah, final, né, Beto? quartas Se ainda, né? ele, Tá. isso, quartas, Se ele passar pelo Fortaleza, né, como tudo indica, ele vai enfrentar, Beto, o vencedor do confronto entre Atlético Paranaense e Racing da Argentina, né? O Racing verdadeiro, não aquele genérico que
também tem aí, que é o do Uruguai, né? Então, o Corinthians vencendo hoje, Beto, ou passando de fase hoje, enfrenta, então, o Atlético Paranaense venceu o primeiro jogo no Paraná e na quinta-feira enfrenta o Racing lá na Argentina, Beto. Então, aí vai sair desses dois confrontos, sai aí uma chave dos semifinalistas, né? E a outra chave fica entre Cruzeiro e Libertad. Cruzeiro ganhou também fora de casa, assim como o Corinthians o primeiro, vai decidir quinta-feira no Mineirão. E o outro confronto é Lanús e Independiente Medellín, da Colômbia. O primeiro jogo na Argentina foi 0-0 e amanhã, na quarta, eles jogam lá na Colômbia para definir, então, esse outro confronto que vai sair aí, Beto. Cruzeiro de técnico novo e o Atlético, se não me engano, técnico novo também do Atlético Paranaense, né? Também. Eles não fecharam ainda, mas eles vão tentar fechar com aquele ex-jogador, Lúcio Gonzalez, né? Que atuou no Atlético aí no final da carreira dele. Zé, se a gente não se encontrar amanhã, eu volto, sei lá, na quinta-feira talvez, tá bom? E você já sabe o motivo. Mas você vai estar amanhã sim, tenho certeza. Tá bom, valeu. Um abraço, amigo, ótima terça. Ótima terça, tchau, tchau. Valeu. Chegando lá para a redação, né, da Tribuna de Limeira, bater um papo agora com o Bontorin. Não é, Bontorin, você está sem luvas, é? Seja muito bem-vindo, um abraço. Sem luvas? Por que sem luvas? Porque para cobrir política agora tem que ser um boxeador, né? Vou te contar, meu amigo. Pois é. Bom dia, Beto. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. De fato, agora temos que colocar uma luva de boxe aí, mesmo fazendo cobertura. Vai ser difícil digitar, né, durante a cobertura, mas olha, Beto, essas eleições em São Paulo realmente estão movimentando. Conseguiram um candidato aí que está colocando a maior capital, né, a maior cidade da América Latina no centro das atenções e de forma negativa. Que situação para os paulistanos, não? Ô, Cláudio, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente vê um outsider, por exemplo, como é o Pablo Marçal, você sabe que ontem eu fiquei... Agora falando sério, o Jair Bolsonaro tinha lá as coisas dele, né? O ex-presidente defendia suas posições, falava algumas coisas ali que ofendia muita gente, mas olha, o Bolsonaro perto do Pablo Marçal é uma vendedora de doce de escola, né? Porque o Pablo Marçal, ele é agressivo, ele não se importa em obedecer regras, que as regras são estipuladas, ele deliberadamente agride moralmente os seus adversários, as pessoas. Então, ou seja, ele não é um outsider da política, ele é tudo aquilo que a gente não gostaria de ver num político. Isso eu não classificaria como sinceridade, Cláudio. Isso aí é agressividade o tempo todo. Com certeza, Beto. Mesmo porque, se a gente levar em consideração a história do Bolsonaro e do Pablo Marçal, o Bolsonaro sempre foi um político, né? Então ele tinha conhecimento das questões políticas, ele tinha conhecimento do sistema que ele representava, né? O Dória foi um outsider, mas foi um outsider elegante, vamos dizer assim, né? Porque ele não tinha esses arroubos de ofensas, né? Todo outsider tem que saber que ele vai concorrer de uma certa forma, né? E ele tem que respeitar aquelas regras e respeitar tudo que está dentro dos limites legais, morais, né? De sua condição de candidato. O Pablo Marçal não tem isso, né? Ele não respeita, ele agride, ele ofende a pessoa de forma pessoal, né? Ou ele chega na vida pessoal das pessoas, né? Ele esquece a vida pública e chega na vida pessoal. Não é também por menos que o índice de rejeição dele teve um aumento de 17% depois da cadeirada, né? Quer dizer, antes da cadeirada ele já caiu da cadeira, né? Ou seja, ele está com um índice alto de rejeição
tentou ser um pouco mais polido aí no debate do SBT, mas, sinceramente, nesse de ontem do Flow Podcast, né, que foi mediado pelo jornalista Carlos Tramontina, ex-Rede Globo, ele saiu de toda a razão no final ali do debate, né? Ele foi grosseiro, mal educado, ele foi tudo, né? Então, eu acredito que as chances dele estão cada vez mais diminuindo, mas ele está, de fato, provocando uma situação que não deveria estar presente no debate político, né, Beto? Não. E agora o pessoal da Globo, que deve estar com pulga atrás da orelha, né? O último debate tradicionalmente acontece na Rede Globo. Cláudio, deixa eu te passar uma informação. Eu só tenho que reproduzir essa informação porque ela está publicada em um site oficial do jornal Correio Popular de Campinas. E diz o seguinte, para a sua manifestação aí: uma pesquisa eleitoral encomendada pelo Correio Popular e realizada pelo Instituto Olhar Público, pesquisas, entre os dias 14 e 16 de setembro em Limeira, mostra Betinho Neves na liderança das intenções de voto a prefeito. Foram entrevistados 400 eleitores e a margem de erro é de 4,9%, uma margem considerável aqui, né? Quase 5%. Na pesquisa estimulada, ou seja, aquela que os candidatos são apresentados, né, para os eleitores, Betinho Neves está com uma vantagem de 28%, aliás, ele está com um número de 28,8% das intenções de voto, seguido por Murilo Félix, que registra 25,5%. Tecnicamente, a gente pode dizer, né, Cláudio, que eles estariam aqui empatados. Percentual de indecisos, o percentual, aliás, a Érica Tanque aparece com 17,8% e o candidato Mitsunaga não é citado nessa pesquisa estimulada. Indecisos vai para 15%. Então, repetindo, Betinho com 28,8%, Murilo com 25,5%, Érica com 17,8%, indecisos 15%. Na pesquisa espontânea, 45,3% ainda se dizem indecisos, ou seja, aquela que a pessoa cita sem ter o nome dos candidatos, né? E agora, na pesquisa espontânea, Betinho aparece com 17%, Murilo com 15,8%, Érica com 10%, brancos e nulos 8,5% e Mitsunaga com 3,5%. Bom, não tem o número do registro dessa pesquisa, razão pelo qual nós não vamos, possivelmente, se não tivermos esse número, não vamos publicá-la no portal da Tribuna de Limeira. Mas como consta essa informação num portal oficial, Cláudio, a gente pode comentar aqui no Farol sem problema nenhum. Sim, com certeza, Beto. Essa pesquisa, além da falta do número, né, do registro no TRE ou TSE, aí depende aí, né, qual órgão foi registrado, ela não traz na estimulada, o que é estranho, mesmo porque se na espontânea ele está com 3,5%, esse índice é muito importante para o próprio partido, uma vez que 3,5%, quando você pergunta em quem você votaria, é um índice muito bom, já que o primeiro, que é o Betinho, está ali na faixa dos 17%, né, da espontânea, e 45% indecisos, né? Então, Beto, eu acho que a pesquisa ela tem algumas falhas aí no sentido de divulgação das informações necessárias, né? Mas para a gente publicar realmente, ou para a gente republicar no nosso site, nós teríamos que obter o número do registro oficial para não ter problemas legais posteriores, né? Não sei se foi esquecimento dos profissionais que fizeram a pesquisa ou de quem fez a matéria, né, para o Correio Popular, mas falta esse número. Em faltando esse número, realmente fica complicado. Não que a pesquisa não tenha valor, tem valor, porque foi contratado um instituto de pesquisa, apresenta os números, apresenta os percentuais e tudo mais, né? Mas é um indicativo realmente, Beto, é o mesmo indicativo daquela outra pesquisa, a primeira, feita lá pelo Todo Dia,
que nós tivemos a autorização para publicação na íntegra, né, do próprio Todo Dia, né, que nós publicamos no site da Tribuna, discutimos, né, os números são basicamente parecidos, né? Então, nós teremos, a tendência é que haja, de fato, um segundo turno, né, entre o Betinho e o Murilo Félix, né, nas eleições. Eu acho que é por aí que a gente tem que levar essa informação. Tá certo. Tinha mais algo para comentar contigo, mas não dá tempo. Daqui a pouquinho nós teremos aqui o nosso podcast. Achei bastante curiosa também a informação que está publicada no site da Tribuna também. Limeira está entre as 106, apenas 106 cidades brasileiras terão possibilidade de segundo turno. É pouco, né, Cláudio? É pouco, Beto. É muito pouco. Levando-se em consideração aí as grandes cidades, né, é muito pouco realmente. Eu acho que o pessoal vai querer eliminar o segundo turno para não ter compromisso novamente no final de outubro. Proporcionalmente são mais de 5 mil municípios, só 100 que tem segundo turno, né? Então é isso que conta. Exato. Tá bom. Meu amigo, muitíssimo obrigado, ótima sequência de semana, ótima terça-feira e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço a todos e uma ótima terça-feira. Valeu. Muito bem, daqui a pouquinho, então, tem o Pod da TIS aqui no nosso Farol de Limeira. Eu vou me despedindo, antes convocando aqui para os trabalhos o nosso repórter esportivo César Roberto. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, o Cruzeiro agiu rápido, hein? Então, logo anunciou ontem a dispensa do técnico Fernando Seabra, após o empate contra o Cuiabá em 0-0 no último domingo. Ontem mesmo já anunciou Fernando Diniz, que estava desempregado e agora é o novo técnico do time estrelado das Alterosas. Ontem também, Beto, falando em demissão de técnico no Brasileirão, o Atlético do Paraná, no começo da noite, anunciou a demissão do uruguaio Martim Varini, após o empate, né, do Atlético do Paraná contra o Criciúma no último domingo em 0-0. E as conversações do Atlético do Paraná, neste momento, com o argentino Lúcio Gonzalez, que já passou pelo Atlético Paranaense, mas como jogador de futebol, né? Então continua a dança, ou as danças dos técnicos nos clubes que disputam a divisão principal do futebol brasileiro. Uma outra informação, Beto, que está pipocando, né, nos meios esportivos, é de que a Crefisa poderá deixar de patrocinar a camisa do Palmeiras em 2025. Atualmente, o Palmeiras paga, né, para Leila Pereira 81 milhões de reais pelo patrocínio. E o Palmeiras quer um patrocínio aí em torno, ou está procurando, né, um patrocinador nas camisas que pague em torno de 150 milhões de reais. Campeonato Brasileiro da Série B, Beto, 28ª rodada. Ontem tivemos jogos, hein? O Paysandu perdeu em casa por Sport Recife por 1-0 e o Brusque, jogando em casa, venceu o Amazonas por 1-0 também. Na Vila Belmiro, Santos e Novo Horizontino não saíram do 1-1. O Novo Horizontino abriu o placar logo a 3 minutos de partida e o Santos empatou na segunda etapa. Santos 1, Novo Horizontino 1. Após o jogo, a torcida vaiou muito o time peixeiro, criticou o técnico Carille, né, que vem sendo muito criticado no comando técnico do Santos. Com este resultado, o Novo Horizontino continua liderando a Série B com 51, o Santos continua na segunda colocação com 50, o Sport Recife agora é o terceiro com 46 e o Mirassol é o quarto com 46 pontos ganhos também. Lá na zona do rebaixamento, 17º Brusque 29, 18º Ituano 28, CRB o 19º com 26 e o Guarani é o último colocado com 24 pontos. Hoje, 3 jogos vão encerrar esta 28ª rodada. Às 19 horas, Operário e Guarani vão jogar em Ponta Grossa. A Ponte Preta, às 9h30 da noite desta terça, vai enfrentar o América Mineiro em Campinas e no mesmo horário, em Ribeirão Preto, Botafogo e CRB. Série C do Brasileiro, Beto, ontem a Ferroviária
Bahia foi até São João del Rei, interior de Minas Gerais, e perdeu para o Atlético por 3-0. Jogo válido pela 4ª rodada da segunda fase da Série C do futebol brasileiro. Se a Ferroviária tivesse ganho o jogo ontem, praticamente ela já estaria, né, com um pé e meio na Série B do Brasileiro do ano que vem. Agora vai ter que enfrentar o Londrina em 2 jogos, um em Londrina e outro em Araraquara. Hoje, Beto, Sul-Americana, ai, hein? Corinthians e Fortaleza vão se enfrentar nesta terça-feira, às 9h30 da noite, na Arena Neoquímica. Jogo de ida em Fortaleza, Corinthians 2, Fortaleza 0. Só lembrando, né, que no Brasileirão, o Fortaleza vem de uma goleada contra o Bahia por 4-1 e o Corinthians venceu o Atlético de Goiânia no último sábado por 3-0. Nós teremos amanhã, pela Sul-Americana, Independente de Medellín contra o Lanús, jogo de ida 0-0. E na quinta-feira, Racing da Argentina e Atlético do Paraná, jogo de ida 1-0 para o time paranaense. Na quinta também, Cruzeiro e Libertad vão jogar em Belo Horizonte, jogo de ida 2-0 para o time cruzeirense. Libertadores da América, Beto, hoje uma partida, hein? Lá na Argentina, no Monumental de Núñez, River Plate e Colo-Colo vão jogar às 9h30 da noite. Jogo de ida no Chile, o placar foi 1-1. Amanhã nós teremos Atlético Mineiro e Fluminense, às 19 horas lá em Belo Horizonte, jogo de ida 1-0 para o Fluminense. Amanhã também, às 19 horas, Peñarol e Flamengo, lá em Montevidéu, jogo de ida 1-0 para o time uruguaio. E amanhã também, às 9h30 da noite, no Morumbi, São Paulo e Botafogo, jogo de ida 0-0 no Rio de Janeiro. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Contabilidade em geral, escritas fiscais, abertura e encerramento de empresas e imposto de renda, procure por Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa terça para todo mundo e muita sorte para o Corinthians logo mais à noite diante do Fortaleza. Um abraço, até amanhã. Bom dia, bom dia, bom dia, suas lindas. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode com a Tis. Eu tô aqui hoje porque quem melhor pode contar a minha história do que eu mesma, não é mesmo? Então vamos lá, todos prontos aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a Tis? Sim! Então vamos lá. Hoje o tema do programa, que chama Paraíso é a Arte do Belo, é a sua verdadeira arte. Por que a sua verdadeira arte? Porque cada um veio aqui, não é mesmo, para cumprir uma missão. Mas muitas pessoas esquecem, né, dessa missão ou o que veio fazer aqui nessa vida. E eu, como talvez você ou qualquer pessoa ainda que está um pouquinho perdida, eu passei por vários processos. Processos que foram esses muito dolorosos, né? E eu trouxe então hoje todas as ferramentas, ou quase todas, que eu utilizei para trazer esse processo que fosse muito mais leve, com facilidade e alegria. Hoje eu consigo falar para você que eu tenho um relacionamento saudável, que eu tenho uma casa, que eu construo um paraíso ali no lar. Falo para você que eu consigo me conectar com as flores. A minha ikebana hoje não tá linda? São lá do jardim de casa. Então eu trago aqui para vocês hoje tudo aquilo que eu puder compartilhar e contribuir com você, para que você seja mais feliz. Vamos ver aqui quem tá comigo hoje. Vamos lá. Érica, Ana, sejam muito bem-vindas, suas maravilhosas, que já conhecem a minha história, mas para você que ainda não conhece, vai ficar e não está ao vivo comigo, pode ficar salvo no meu canal do YouTube, eu vou soltar o link depois. Então vamos lá, quem é a Tis Pereira, né? Eu sou mãe, sou esposa, né? Sou mãe do José Carlos, sou esposa do André, sou filha, sou irmã, né? E muito mais do que isso, eu sou alguém que entendeu o principal motivo da gente estar aqui hoje, né? Que é a nossa cura interior. E através da minha cura, eu quero que você também possa fazer a sua cura, tá? Então vamos lá.
Eu comecei assim com um sonho. Eu tinha um sonho desde criança de morar em Londres. Eu não sei se você teve já algum sonho, se você tem algum sonho, mas eu digo pra você ir em busca desse sonho, como eu fui, como eu fiz, né? Então eu me formei em moda aqui em São Paulo, sou de São Paulo. Hoje estou em Limeira, moro em Limeira, minha família é daqui. E fui em busca desse sonho, que era morar na Inglaterra, estudar moda, né, lá em Londres. Então eu me formei aqui em negócios da moda e eu podia decidir entre marketing e estilo. E eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de marketing, mas eu escolhi estilo. Então hoje eu sou estilista, né, bacharel em negócios da moda. E aí, com 23 anos, após eu terminar minha faculdade com 21, meus pais não gostavam muito, não queriam deixar eu viajar, né, assim, ficar longe da asa deles, mas eles me permitiram seguir. Né? Como todos os pais, hoje eu vejo com meu filho que a gente tem que permitir as nossas crianças seguirem seus sonhos. Então eu fui para Londres, fui estudar moda. Chegando lá, a única coisa que eu não fiz foi estudar. Eu já entrei para trabalhar, eu percebi que o meu inglês não era assim de uma grande potência. Então fui fazer inglês, me formei em inglês, hoje meu inglês é fluente. Fui fazer vários outros cursos, inclusive um de business e comunicação, e fui estudar. Eu gosto muito de estudar. Então eu acredito que hoje, né? Hoje na internet, hoje na nossa vida, a gente tem uma facilidade de conteúdo, uma facilidade enorme. Mas a gente também precisa tomar cuidado e ver qual é o melhor conteúdo para você, tá? Se esse conteúdo realmente vale a pena e vai contribuir com você. Enfim. Então, fui estudar, fiz muitos cursos. E lá eu me deparei com vários processos, em que hoje, graças a Deus, estou curada de muitos deles, né? E é por isso que eu, né, quando me tornei terapeuta, quando a gente se torna terapeuta, a gente consegue auxiliar e guiar outras pessoas nesse processo, porque se a gente se cura, a gente consegue auxiliar, contribuir com outras pessoas até onde a gente foi curado, onde a gente se curou. Então, muitas pessoas hoje, né, me procuram com relacionamentos abusivos, com problemas alimentares, né? Eu descobri tudo lá na Inglaterra. Então, meus problemas alimentares, né? Então, muitas pessoas têm seletividade alimentar. Ontem, inclusive, eu postando lá no Instagram, uma pessoa me procurou para saber, né, como eram os meus problemas alimentares, essa seletividade, alergias, né? Então, eu também faço um trabalho sobre isso. E eu descobri como desmaiando no meu trabalho. Então eu vim aqui para o Brasil, fiz alguns exames e descobri, né, que estou celíaca e tenho algumas outras alergias. Então, muitas pessoas hoje me procuram para que a gente possa, né, através desses processos que eu fiz, né, auxiliar né, na vida dessas pessoas e contribuir na vida dessas pessoas. Vamos lá, tem alguma mensagem aqui para mim, só para eu saber aqui, ó. Beatriz, muito maravilhosa, profissional extremamente competente. Obrigada, Érica. Eu te espero lá no Espaço Laluna, hein? Para continuar com os nossos processos. E vamos lá, então voltando lá para Londres. Então lá foi um local onde eu comecei a trabalhar. Sempre trabalhei com moda, né? E marketing. E como eu falei, eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de marketing. Então eu me especializei em marketing. Aqui no Brasil eu trabalhei 6 anos, né, numa academia, que na época era a maior academia, né, da América Latina. E quando eu fui para Londres, eu comecei do zero, gente. Comecei como hostess, depois eu fui para waitress, que é garçonete, e eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu adoro ser garçonete, porque a gente está servindo, né? Então quando a gente serve o outro com muito amor, muito cuidado, a gente também está recebendo disso tudo, não é assim? Então era uma troca. E aí o meu trabalho foi tão bom, eu tive tanta repercussão nesse trabalho, que eu fui subindo de degraus, porque é exatamente sobre isso, não é? Então quando a gente vai buscando o melhor, buscando consciência, buscando ser cada vez melhor, a gente vai subindo de degraus. E nada mais justo que a nossa profissão. Então eu lá fui subindo de degraus e fiquei, né, me tornei a gerente de marketing e eventos de um dos lugares mais badalados de Covent Garden, que é em Londres, no centro de Londres, por vários anos. Trabalhei lá durante 7 anos. E aí esse lugar fechou. E nesse momento da minha vida foi um dos momentos assim mais difíceis e que foi um caos na minha vida. E o que eu gosto de falar sobre o caos? Porque o caos, ele transforma, ele transmuta, ele faz a gente sair de um espaço que é o caos, né, que é mudança, a gente sair desse movimento que a gente está confortável no lugar, sair desse conforto e entrar nesse outro espaço
que é de mudança, de melhorias, de ver as possibilidades. Então eu adoro um caos. Então quando minha vida tá um caos, eu sei que alguma coisa muito melhor tá para surgir. Então o lugar onde eu trabalhava há 7 anos, que era, né, o amor de todas as pessoas ali, fechou. Então a gente tinha 200 funcionários, eu tinha 50 funcionários. E aí esse caos começou. Aquilo ali pra mim foi um dos maiores tratamentos e maiores terapias do que eu fui tratar. Por quê? Porque eu fiquei presa naquele momento, eu ganhava muito bem, eu era muito feliz naquilo que eu fazia. Enfim, morei 1 ano em Portugal, me formei em personal trainer, fiz outras formações e voltei para o Brasil porque eu fui casar com meu esposo, conheci meu esposo de férias aqui. E aí eu nunca deixei o marketing, eu sempre trabalhei com marketing. Por que eu estou trazendo tudo isso para você? Porque se você acha que é muito fácil eu estar aqui conversando com você, falando, eu tenho essa disposição, né? Eu gosto de falar, eu tenho essa parte da comunicação mais assim, enfim, como é que eu posso falar, cara? Mais aguçada. Mais aguçada. Muito bem, muito obrigada. Eu esqueço palavras de pessoas, então eu preciso sempre, né, pedir a ajuda dos universitários aqui. Mas eu tive sempre muito problema. E pra mim, a gente tava conversando até antes de eu entrar, eu morro de medo às vezes de falar ou de fazer, mas eu coloco a minha voz no mundo. Então eu tenho pedido muito ao universo, como é que eu posso colocar a minha voz no mundo, né? Como é que eu posso chegar em todos os lugares do planeta para contribuir com aquilo que eu sei, porque essa é a minha história. Então eu quis falar um pouquinho da minha história para você me conhecer um pouquinho melhor e entender que eu passei por muitas coisas na minha vida, tenho orgulho de tudo e gratidão por aquilo que eu passei. E hoje eu consigo olhar para isso tudo e falar, puxa vida, se não fosse a partir de tudo isso e desse caos, eu jamais teria buscado me transformar e entrado nas terapias. Então vamos lá. Hoje, em 2021, 2022, eu fiz uma transição de carreira. Eu jamais imaginei que eu fosse largar o marketing. Na verdade, eu nunca larguei, né? Porque o marketing está comigo até hoje. Eu continuo estudando marketing porque precisamos, né? Deixa eu ver aqui. Tis maravilhosa, maravilhosa. Eu agradeço vocês que são maravilhosas. E obrigada por estarem comigo, dividindo, compartilhando, né? A minha vida, assim. E, outra coisa, gente, encaminha essa live, porque eu acho que muitas pessoas vão receber dessa live, dessa energia de hoje, tá? Vamos lá. 2021 aconteceu algo que só semana que vem eu vou contar o porquê eu entrei nas terapias integrativas, porque eu vou ter uma convidada super especial que foi também responsável por essa minha mudança de tão rapidamente, tá? Então, em 2021, não fui eu, não foi forçado, foi tudo muito leve. Eu fui entrando nas terapias. Primeiro eu fui fazer terapia pra mim, porque eu precisava olhar para certas coisas, porque mãe é assim, né? Então mãe precisa se curar, precisa se olhar. Por quê? Porque o nosso filho é o nosso reflexo. Então tinha muitas coisas ali que eu queria trabalhar em mim e eu entrei nas terapias. Minha terapeuta, na época, que ainda é hoje uma grande amiga minha, que é a Beta, lá do Rio de Janeiro, não conseguiu estar aqui hoje com a gente porque ela tem muito trabalho, não é mesmo? E não conseguiu um horáriozinho pra gente. E ela foi me colocando consciências. O que é a terapia, então? Eu quero trazer pra você. A terapia, seja ela qual for, tá, gente? Mas a integrativa, a gente olha a raiz da sua queixa, do seu problema. Então, qualquer pessoa que chega pra mim com problemas de alimentares, por exemplo, eu vou nessa raiz. Relações abusivas, sagrado feminino. Eu vou falar um pouquinho das minhas terapias para vocês conhecerem também. E até indicarem para os seus amigos pessoas que vocês acreditam que nesse momento vai ser muita contribuição. Então, quando a gente entra num espaço de consciência, de expandir, a gente nunca mais volta a pensar e a sentir do mesmo jeito que a gente sentiu anteriormente. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Ô Neto, linda e querida, sempre pronta para ajudar. Quero falar um pouquinho sobre isso, Ana. Você me trouxe uma possibilidade aí que eu queria falar sobre isso também. Sobre ajuda e contribuição. Eu fiz um estudo sobre isso e quando a gente está entrando nessa parte, né, da ajuda e contribuição, durante muito tempo, e eu quero trazer isso, ainda bem que você me falou, porque talvez eu fosse esquecer, a ajuda e a contribuição são coisas completamente diferentes. Quando a gente fala assim, eu vou ajudar tal pessoa porque a pessoa está precisando de ajuda. E eu tenho certeza que vocês e muitas pessoas, eu já fiz isso durante muito tempo. E
conseguir perceber o quão isso não é benéfico nem pra gente, nem pro outro. Por quê? Porque quando a gente parte do princípio que a gente vai ajudar alguém, e eu sempre fiz isso até ontem, tá? A gente se coloca numa posição maior do que a outra pessoa, né? E tem muitas pessoas que não sabem que precisam de ajuda, né? Então o meu papel aqui é falar pra vocês que nós somos contribuição na vida do outro. Então, quando uma pessoa pede ajuda, a gente consegue contribuir, porque essa pessoa está buscando, né? Então, quando alguém vem, e isso eu passei desde o início da minha terapia, né? Quando eu entrei, eu queria muito ajudar as pessoas, porque eu tinha ferramentas maravilhosas. E hoje eu entendo que as pessoas, quando elas buscam ajuda, é porque elas estão abrindo esse espaço de consciência, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer terapia, porque eu entendi que alguma coisa não estava legal ali, né? Não estava certo. Mas a Beta foi uma pessoa que me trouxe essa consciência. Ela me falou assim: Bia, você é terapeuta? Ela não sabia com que eu trabalhava. Eu falava: não, Beta, eu trabalho com marketing. Mas ela falou assim pra mim, nunca vou me esquecer: você tem cura pelas mãos e pela fala, né? E aquilo me tocou, porque sim, eu já tinha, né, a Ikebana, eu tinha o Jorei, que é uma terapia, em Londres é uma terapia, né, canalização da luz divina. Aqui não trazemos como terapia, mas lá em Bristol, né, e em Londres nem tanto, mas em Bristol é uma terapia, e foi durante muitos anos em outros países. Então eu já tinha, né, essa cura, né, mas era voluntária, né, porque o Jorei e a Ikebana são trabalhos meus voluntários. E ela falou: não, eu acho que você precisava olhar realmente para uma apometria, que era o que eu fazia, né, uma ferramenta, e o sagrado feminino, que é a conexão com o feminino e essa ancestralidade feminina. E foi aí que eu comecei a parar e pensar. Então minha consciência fez bum, meu Deus, né? Deixa eu olhar para isso aqui. E aí eu fui começar a estudar. Então meu primeiro estudo foi aromaterapia, tá? Então eu entrei muito feliz, né, com a aromaterapia, e aí na semana que vem eu vou contar exatamente o que aconteceu sobre isso. E a aromaterapia, comecei a trabalhar com isso, porque eu comecei a indicar para as pessoas, porque eu vi a necessidade de ajudar as pessoas, porque aquilo era muito bom, né? Então eu tenho aqui as minhas clientes e minhas pacientes que podem falar muito mais. A aromaterapia, ela me fez de forma leve, gostosa, aromática, evoluir como pessoa. Então eu entrei com a aromaterapia, né? Hoje eu já estudei psicoaromaterapia, trouxe até uma listinha, tá, gente? Porque são quase 25 ferramentas que eu tenho hoje. Psicoaromaterapia, metafísica da saúde e a técnica AromaTouch, que é uma massagem feita somente para a doTERRA, né, para outros produtos da doTERRA, que são pontos na coluna, pés e mãos. Então eu trabalho com esses 4 focos com os óleos essenciais, que são, né, assim, as propriedades mais puras da planta, da flor, da raiz, que vão trabalhar, né, com o seu sistema límbico emocional, com o seu sistema físico, né, com o seu sistema mental. Então foi aí que eu entrei. Logo depois já comecei a estudar o Reiki e entrei para a cristaloterapia, porque eu sempre tive uma conexão com os cristais. Então meu pai, ele era amigo de um dono lá em São Paulo, de uma casa maravilhosa que ainda existe, de cristais, e ele vinha e sempre me trazia presentes, né, brincos e tudo de cristais. E eu não utilizava os cristais. Se ele souber que eu fiz isso, ele vai, acho que, me matar. Eu tirava os cristais da pulseira, eu tirava do brinco e ficava com os cristais, porque aquilo lá pra mim era muito mais energia, muito mais natureza. Vou fazer um adendo: toda vez que eu vou pra algum lugar, vocês não vão conseguir ver, mas eu sempre tiro os sapatos. Por quê? Porque pra mim isso que é energia. Eu coloco os pés no chão em todos os meus atendimentos. Quem passou já comigo sabe que eu preciso colocar o pé no chão em todos os meus atendimentos. Eu nunca utilizo sapato, chinelo, nada. Então eu tô sempre com o pé no chão. Então esse tipo de energia que eu tô falando. Então eu pegava os cristais. Então eu já tenho essa conexão com os cristais desde sempre. E eu trouxe os cristais para eu estudar a história deles. Então eu tenho, hoje eu sou especialista em cristais, eu trago todas as minhas ferramentas, eu trago os cristais. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que aqui vocês conseguem enxergar. Olha essa mesa que maravilhosa que eles prepararam aqui pra mim. Então temos aqui a cristaça, que eu monto sempre, que é para ambientes. Tenho aqui, né, as árvores e os nossos 7 chakras. Eles estão meio desarrumados aqui, mas eu vou mostrar. Então eu sempre ando com eles, tá? Então eu sempre tenho cristais. Sempre utilizo cristais como pulseira, como pingente. E eu sempre tenho
no meu bolso. Então toda semana, de terça-feira eu estou aqui com vocês no Pode com a Tis, mas de quinta-feira eu tenho live no Instagram, 1h da tarde, onde eu falo, junto com a Louise, sobre óleos essenciais e cristais. Então, eu sempre uso os cristais que eu indico, né, que eu oriento você a utilizar, eu sempre utilizo na semana e vou fazendo esse meu tratamento junto com vocês, para vocês verem que realmente dá certo e vocês podem se sentir muito melhor. Vamos lá, cristaloterapia, eu fiz tradicional e depois fiz arquituriana. Para quem não sabe, arquiturianos, né, que são outros povos, né, mas para quem não sabe e gostaria de saber mais, me chama, que eu não vou entrar em detalhes de cada um aqui, tá? Mas eu só quero deixar bem claro que os meus cristais, eles são 100% naturais, puros, e eu tenho uma preocupação com os meus fornecedores, né? Porque eu trago essa parte da natureza, então eu sempre vou em busca de pessoas que não tenham, né, que não são fornecedores, que escravizam, né, as pessoas, ou que seja exatamente na legislação, tudo certinho, tá? Então a gente traz também essa energia, porque senão a gente vai utilizar o cristal e recebe isso, né, de como ele foi retirado da terra, da crosta terrestre. O que mais? Temos perguntas? Temos pessoas? Aroma Touch é tudo mesmo. Você sai relaxado, descansado e ainda aromatizado. Você sai com um perfume sem igual, né? Porque a gente vai cuidar do bem-estar, da imunidade, ele é fantástico. Ó, na minha página no Instagram tem bastante coisa falando sobre as minhas terapias, dá uma olhadinha lá, é bastante conteúdo legal, tá? Fitoenergética, o que é fitoenergética, Bia? Eu trabalho com os chakras, que são os pontos energéticos dos nossos corpos, do nosso corpo, né? Então são corpos sutis, então a gente tem 7 principais em que eu trabalho, tá? E a fitoenergética, ela é o quê? Sabe aquela medicina ancestral, quando a sua avó falava assim, ele machucou ali, vamos colocar uma pomadinha feita com uma ervinha? É isso. Então a fitoenergética é a potência, a propriedade natural das plantas, tá? E aí a gente vai tomar em chás, vai ser em banhos, escalda-pés, então eu trago isso para alinhar os seus chakras, tá? Chakra terapia com reiki. Então temos aqui, eu faço atendimentos online, presencial. Então o reiki, que é a energia, né, da pessoa, a gente vai alinhar. Então temos aqui o nosso bonequinho, bonequinho Laluna. Que mais? Tratamento reiki, Usui, tibetano, Nyorai, Karuna. Tem vários tipos de reiki. Também reiki é uma terapia milenar. Mesa psiônica alquimista azul, que é essa mesa incrível, maravilhosa, onde eu trabalho vários portais. Podem colocar aqui no chat, porque eu sei que todas vocês que estão aí já fizeram a mesa. Ela tem resultados incríveis, já recebi grandes mágicas e milagres através dela, né? Trabalho com o sagrado feminino, processos de Access, MTVSS, que é para dores, corpo, imunidade, que é para tratar o seu físico e muito mais. Drogas, perfeccionismo e insanidade. Então, para tudo que a gente é, que a gente acha que é a perfeição, né? Então, o que eu tava falando com a Karen antes de entrar. A gente se coloca num espaço de medo, né? De estar aqui, de colocar a nossa voz pro mundo, de falar em público. Por quê? Porque a gente é muito perfeito, né? A gente não pode se auto-julgar, né? A gente não pode se colocar naquele espaço de errar, né? Então eu tô aqui muito ao vivo com vocês. A semana passada foi, né, a nossa primeira vez e foi fantástico. E se eu tiver aqui errar, tá ótimo, tá tudo bem também. A gente tá aprendendo e tá aqui se evoluindo, né? Então, drogas, perfeccionismo e insanidade é um processo de Access justamente para isso, para que você limpe, né? Fique mais leve, para que a sua perfeição ela vai desaparecendo, para que você possa errar e não ter medo de julgamento. Relações sexuais passadas, então tem muito a ver com o sagrado feminino. Aqui uma nova, né? Grandes resultados com a mesa, reverberando ainda por muitas semanas após. Ela reverbera uma lunação, ou seja, um mês. A gente faz a mesa e ela vai trabalhando. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Konindu, mesa quântica Konindu, essa é a explosão de sabores, porque essas ferramentas começaram agora, né? E já estou com muitos resultados também nela. Reprogramação materna, a cura da mãe, a cura do filho, ou seja, quanto mais a mãe olha para ela e se cura no processo, o seu filho, pelo elo quântico, por essa cordão espiritual, ele vai
sendo curado, né? Eu faço o meu processo, eu faço um tratamento também terapêutico comigo para que o meu filho vá sempre evoluindo, mas através da minha cura. Então aqui a gente estuda epigenética, neurociência para trazer para você o melhor, tá? Essas reprogramações fantásticas. Temos também a mesa radiônica Empoderamento da Abundância, mandalas Abundância e Riqueza, ou seja, para quem gosta de money, bufunfa, dinheiro, eu também gosto. E passando por todos esses processos de organização financeira, essa mesa fantástica. E quando a gente fala em riqueza, gente, não é só riqueza financeira, tá? Prosperidade, abundância é muito além do dinheiro. Prosperidade e abundância é tudo aquilo que você sonha e consegue com facilidade e alegria. Tudo aquilo que você quer ser, né? Isso é prosperidade e abundância. Saúde física, né? Ter um lar paradisíaco, tudo isso é abundância. Então, a nossa mesa de relacionamentos e abundância vai ajudar você a isso. Jorei e Ikebana, que são as minhas terapias voluntárias. E se você quer receber, enfim, também me chame. Ho'oponopono. O Ho'oponopono, logo eu terei algo muito especial para vocês, tá? Todo mundo me pede jornada de Ho'oponopono, então em primeira mão, sempre eu trago alguma coisa em primeira mão aqui, né? Teremos uma jornada Ho'oponopono de 21 dias, vai ser muito lindo, eu espero vocês comigo, tá? Vou tirar uma carta, sempre eu tenho um oráculo e sempre na minha consulta eu trago uma consciência, vou trazer para vocês. Desperto a minha criança interior. Essa frase é o despertar da sua criança. É a hora de olhar amorosamente para ela. Lembre-se, o passado é passado, mas o futuro depende das suas ações hoje. Fantástica, né? A gente não vai conseguir pegar aqui, né? Mas depois eu mando para vocês. Eu deixo no meu Instagram, vou deixar aqui separadinha. E vamos lá, tem mais uma formação que todo mundo me pede. Quem está aqui online comigo também sempre me pediu. E não sei se vocês vão acertar, mas eu estou em formação muito em breve. Eu venho falar para vocês. Eu começo o meu estágio em novembro e vai ser total contribuição. E terei um dia de Pode com a Tis para fazer essa terapia junto com vocês. Vamos colocar assim. Não vou contar, mas o dia que eu entrar no meu estágio eu venho fazer em grupo com vocês, então fiquem ligados que eu vou falar o dia, tá? Temos algumas perguntas? Querem fazer alguma pergunta? Faltou alguma informação que vocês queiram saber? Fala mais sobre você, quem é a Tis, o pessoal. No pessoal, olha lá, meu Instagram maravilhoso, obrigada, Neto. Então vamos lá, quem não me segue ainda, me segue no Instagram, eu sempre coloco nos destaques, nos stories, muitas informações de quem é realmente a Tis. A Tis, então vamos lá, gente. A Tis Pereira, ela é uma mulher sonhadora, que adora estudar, gosta muito de conhecimento. Não sabia que gostava tanto de ser professora e que não sabia também, quer dizer, desde a minha infância eu dava aula, né? Eu dava aula, sabe? Quando você tem aquela lousa em casa. E eu sempre gostava, né, de dar aula e eu não lembrava disso. Por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa criança interior e olhar para o futuro. Eu gosto de moda, eu gosto de trazer a minha verdadeira essência, ou seja, a sua verdadeira, a sua verdadeira arte, que é exatamente tudo isso. Então eu fiz um resumão hoje do que é a minha verdadeira arte. Eu sou uma pessoa, ou estou como uma pessoa, que quer se curar e que quer deixar um legado para o meu filho, para os meus descendentes, né? Quem sabe virar outro filho, outra filha. Mas para que o José Carlos ele seja feliz através dos meus movimentos. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, de cultura, eu gosto de conhecer pessoas novas, culturas novas. Eu já viajei muito, né? E espero viajar ainda muito mais, mostrar, né, todos os lugares para o meu filho, viajar com meu marido, né? E algo que eu descobri que eu tinha como missão e que é exatamente, eu vou terminar hoje, né? O Pode com a Tis falando sobre isso. Se você não sabe a sua missão, se você não entendeu ainda o que você veio fazer aqui, eu sempre tive muito perdida. E nesse momento de transição de carreira, gente, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava completamente perdida, né?
E através de uma ferramenta que eu quero trazer para vocês, que é o Ikigai, não sei se vocês conhecem, alguém conhece aí o que é o Ikigai? Conta pra mim. É uma ferramenta maravilhosa que me ajudou a entender e olhar um pouquinho mais para dentro, né? O que eu posso contribuir com o mundo, o que eu faço bem, porque eu sou muito boa, e como é que também eu vou ser feliz, né, financeiramente, porque realmente quando a gente, né, e faz dinheiro, a gente consegue contribuir ainda melhor, né, para a população e para o mundo. Então hoje eu sei que eu sou uma pessoa que amo o que eu faço, estou como terapeuta integrativa, pode ser que daqui a um tempo eu, né, faça outra transição de carreira, acredito que não, porque eu encontrei a minha missão de alma, que é essa, a verdadeira arte. Então a minha arte, que é a minha beleza, né, o que eu faço de mais belo, é poder aqui no consultório, porque aqui é a minha casa, né? Então vocês estão aqui, estamos todos juntos, é um local seguro e confortável, de confiança, por isso que eu tô aqui abrindo para você as portas da minha casa e da minha vida. Eu quero poder contribuir com você da melhor forma. Então a minha missão de alma, a minha arte, é trazer, através de tudo que eu estudei, moda, marketing, personal trainer, né, a parte de físico, todas as terapias. Eu acho que eu nunca vou parar de estudar, porque eu gosto realmente de estudar, de conhecimento. Mas o que eu faço hoje em dia é trazer tudo isso para vocês, né, e para o mundo. Então eu sempre pergunto, universo, como é que eu posso levar a minha voz para maior, né, para todo o planeta, para todos os lugares do mundo, para que todo mundo possa olhar para si e conectar com a sua verdadeira essência de forma leve, de forma fácil, tá? Alguma pergunta, gente? Porque eu já vou finalizar, e para você que quer o Ikigai, me manda lá no Instagram, me manda no canal do YouTube que eu vou abrir, né? Já prometi para vocês. Como eu sou uma empreendedora ou empresa, eu estou subindo os meus vídeos, tá? Então essa parte de marketing eu também faço. Então é isso, me mandem lá que eu vou mandar pra vocês a ferramenta. Se você tá perdido, ou se você conhece alguém que está meio perdida, não sabe pra onde vai, pede pra me procurar que eu vou fazer esse guia aí, vou deixar essa pessoa mais centrada aí com a sua missão. E só pra finalizar, essa Beatriz aqui, ó, que tá aqui atrás comigo, é o meu segundo eu. O Mokichi Okada, ele fala que a gente precisa ter um segundo eu, uma pessoa que dê um passo pra trás e vai olhando a sua vida, porque assim, quando a gente, não em julgamento, tá, gente? Essa segunda Beatriz aqui, ela não fica me julgando, mas ela mostra pra mim o que eu posso ser melhor, como é que eu posso cada vez me curar e pra ser alguém que vai contribuir da melhor forma, tá? E para que isso aconteça também, peço sugestões, me manda lá no Instagram, me manda aqui, se vocês gostarem, o que vocês querem ver aqui. Eu tenho uma agenda até dezembro fechadinha para os meus convidados. Mas se você quiser estar comigo aqui, trazer a sua voz, eu vou ficar muito feliz. Me manda mensagem, me chama. E é isso. Por hoje é só. Gostaram de saber da minha vida, um pouquinho mais sobre mim? Eu agradeço mais uma vez vocês estarem comigo. Obrigada por essa partilha e estamos juntos. Até terça que vem, 10h30. E encaminha esse podcast para o maior número de pessoas, tá bom? Te vejo no Instagram e te vejo semana que vem. Na área mais valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia.
Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Passou da hora dessa imprensa militante parar de passar a mão nas baboseiras do presidente Lula. Eu não vou nem falar dos erros do governo do presidente Lula internamente, no país. Mas internacionalmente, Lula fez o Brasil virar um pária internacional. Isso é visível, está nos órgãos de comunicação do mundo inteiro. Ele defende a invasão da Rússia na Ucrânia. Ele defende o Irã, Estado tecnocrata lá no Oriente Médio. Ele é a favor do Hamas, o grupo terrorista. Ele apoiou até esses dias o presidente, o ditador da Nicarágua. Agora tem um pequeno senão entre eles. Ele passa a mão, faz de conta que está tudo certo na Venezuela, onde houve a maior fraude eleitoral. Ele gastou horrores, documentado, em viagens internacionais, ficando num dos hotéis mais luxuosos, ele e a sua esposa. E agora, para encerrar a cereja do bolo, ele vai à Assembleia da ONU defender os problemas ambientais com o Brasil pegando fogo. O Brasil incendiando por toda parte, as pessoas mal conseguindo respirar, hospitais lotados. E pior ainda, passa vergonha, porque passa do tempo da sua fala na ONU, desligam o microfone e ele nem percebe, continua falando para as moscas. Lula, eu acho que aconteceu alguma coisa, questão de idade, alguma coisa, o Lula está completamente fora da realidade e a grande imprensa ainda passa a mão. Porque não nos enganemos, grande parte dos brasileiros, infelizmente, ainda se informa pela Rede Globo. E a Rede Globo é a que mais passa a mão nos disparates do presidente Lula. Eu sei que o senhor, presidente Lula, está pouco se lixando, mas o senhor não me representa como presidente.